Graça e paz para vocês, igreja. É uma alegria poder falar para vocês hoje de novo. Hoje é o domingo antes da Páscoa e a igreja deve lembrar do que aconteceu mais ou menos uma semana antes que Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele gloriosamente entrou em Jerusalém e foi recebido de muitas pessoas. Então eu quero inaugurar essa semana. Eu sei que é uma semana de crise, muitas pessoas têm lutas, alguns estão doentes, alguns parentes estão doentes, mas eu quero dizer, essa semana deve ser uma semana de lembrar, de lembrança, lembrar o que o Senhor tem feito no passado. Porque é plenamente dentro do plano de Deus que a gente se lembra. Se Deus faz um milagre na nossa vida, Ele também quer que a gente testemunha, testifica o que nós vivemos e como Ele nos ajudou. E ainda mais as grandes obras de salvação que Ele fez. Ele quer que a gente lembra e conta para os nossos filhos, as nossas famílias, para os vizinhos, o que aconteceu. E para mostrar que não é uma invenção minha, mas que Jesus falou isso mesmo, eu quero ler as palavras de Jesus que Ele mesmo falou na Santa Ceia, na última ceia, a ceia do Senhor, e podemos ler isso no Evangelho de Lucas 22, versículo 19. Aí, Jesus fala, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto na memória de mim. Na memória de mim, essa é a palavra-chave para mim hoje. Jesus quer que a gente lembra o que Ele tem feito, que nós tomamos a Santa Ceia, falamos o que aconteceu, contamos o que Ele fez para o glorificar, para o dar a glória. Porque é importante, cada vez que contamos algo que Ele fez, é uma pregação. E isso, o que houve, que aconteceu, se torna vivo e é uma pregação viva. E é plenamente dentro do plano de Deus. Também lemos isso na ordem de Deus para a festa da Páscoa. Bem antes de Deus ter liberto o seu povo, já antes ele falou para Moisés exatamente como eles deveriam festejar a Páscoa. E vocês sabem que a situação era que o seu povo estava em cativeiro mais que 400 anos. E quando Deus disse, agora chegou o tempo que vocês vão voltar para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, Faraó não obedeceu, ele se opôs, não queria deixar o povo de Deus sair. Então, Deus provou o seu grande poder através de 10 pragas. E essas 10 pragas demonstraram o seu grande poder e mostraram que ninguém é capaz de lutar com Deus, mas que Ele sempre vai ser vitorioso. Então, Ele prepara o povo e manda o povo festejar esse evento sempre. Imagina, agora são mais ou menos 6.000 anos depois e o povo dos judeus ainda festeja essa festa. Eles não falaram, agora passaram-se 3.000 anos, a gente não vai festejar mais. Não, Deus mesmo falou em Êxodo 13, versículo 8 a 10. Ele fala, e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Festejar essa festa seria como uma lembrança, um sinal na nossa mão, ou um sinal entre os nossos olhos. Vocês lembram que os judeus têm umas fitas que eles têm na mão aqui e na testa, para os lembrar da lei do Senhor, para não pecar contra o Senhor. Então, a gente festejando, lembrando o que o Senhor fez. Então, na Páscoa, lembrando que Ele salvou seu povo com a forte mão de todo o cativeiro, que Ele é o mais poderoso, ajuda o povo dele a manter a aliança e a viver uma vida fiel, obedecendo e não agindo contra a vontade de Deus. Então, aqui vemos que é a vontade explícita do Senhor, que a gente fala isso para os nossos filhos, para todo mundo que não sabe ainda. Então, queremos, nessa semana também, na leitura, que eu vou mandar os textos,
toda manhã ler um texto que tem a ver um acontecimento, algo que aconteceu nessa semana, entre a entrada de Jesus em Jerusalém e entre a morte e a ressurreição, para que a gente possa ter bem vivo em mente o que aconteceu e que a gente possa se alegrar muito que Jesus veio para nos salvar. Então eu quero começar lendo o relato do evangelista Lucas, Lucas 19, do versículo 18 a 40. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto da Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentro a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então eu quero ler até aí. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Deus fez tem que ser proclamado, tem que ser falado. E como eu já li o versículo 41, vocês veem que, infelizmente, Jesus tinha que, logo em seguida, falar que futuramente, infelizmente, Jerusalém ia ser destruído porque não reconheceu a hora, não reconheceram o Messias. Então, essa também é uma realidade que nós vivemos hoje. Tem muita gente que não crê em Jesus. E é uma tristeza. Queríamos que todo mundo cresce nele. Mas essa realidade Jesus já viveu. Ele estava triste, mas mesmo assim ele ia pregando para ver quem ele podia salvar. E essa deve ser a nossa atitude. Sabendo, vendo que nem todos vão crer, mas lembrando, pregando, falando e nos alegrando que vamos ter um futuro lá com ele. O interessante é que logo ao relato desse acontecimento no Evangelho de João, lemos que realmente muitas pessoas até acreditaram. Mas vamos ver. João 12, versículo 37. João 12, versículo 37. Lemos: E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Essa é a triste verdade. Às vezes queríamos ver mais milagres, e eu acho que através de milagres pessoas vão crer, porque é uma demonstração do poder de Deus, mas mesmo todos os milagres que Jesus fazia, nem todos creram. É uma realidade. 42, mesmo capítulo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Aqui podemos ver que muitos até creram, mas não queriam viver as consequências de seguir Jesus. Não iam ser mais aceitos como antes. E talvez alguém também pense: se eu vou seguir Jesus, pessoas da minha família não vão me respeitar mais. Mas eu quero te dizer, vale a pena confessar Jesus como seu Senhor, porque Ele te dá a vida eterna, Ele te dá esperança, te dá paz. Não tem nada melhor do que você pertencer a Ele. Não temas, mas tenha coragem. E logo em seguida, Jesus ainda fala:
E Jesus clamou e disse, versículo 44, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Jesus veio para esse mundo para que todo o que nele crê não permaneça mais nas trevas. E trevas, é triste você viver nas trevas, mas Jesus é luz, Ele é esperança. E eu quero te convidar a celebrar essa Semana Santa, porque Jesus, Ele é digno de ser festejado. As circunstâncias não importam, Ele é digno e Ele é fiel. Eu quero orar por nós. Jesus, o Senhor deixou o Pai, deixou o céu, deixou de ser um Deus, deixou de ser rei, um rei, e o Senhor desceu e se tornou mesmo um servo para nós, um servo no nosso lugar. E o Senhor veio nos mostrar o caminho para o céu. O Senhor é o caminho para o céu. E podemos ver que foi muito grande o seu sacrifício. E queremos lembrar e proclamar que foi válido o seu sacrifício. Queremos contar aos nossos filhos, a todos que querem ouvir, que o Senhor veio, nos amou, sofreu, mas não ficou no túmulo, mas que o Senhor ressuscitou, e por isso temos esperança hoje. Pai, eu peço, toca cada pessoa. Eu não sei quem está triste, ou tem uma preocupação, um problema, mas o Senhor é Deus. E o Senhor salvou o seu povo com uma forte mão da escravidão no Egito. Quanto mais o Senhor pode nos salvar hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quero pedir, abençoa cada pessoa. Toca com teu Espírito Santo, unge com teu Espírito Santo. Precisamos ser cheios com o Espírito Santo nesse tempo. E nos abençoe nesse dia e também nessa semana. Nos ajuda a lembrar e a ter uma Semana Santa extraordinária. Não podendo se encontrar, mas tendo comunhão com o Senhor. E também podendo, pelo menos, enviar mensagens por internet. Nos ajuda, Pai, nesses novos tempos. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse domingo e nessa semana.